Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir neste momento com a gravação do nosso conteúdo, o conteúdo respectivo à aula de Primeira Guerra Mundial, que é um tema bastante amplo, bastante complexo, né? E que a gente vai tentar apresentar aqui a terceira e última parte dessa sessão, baseado mais ou menos na seguinte pergunta: qual foi a ordem, ou seja, a lógica de funcionamento, de governança, de ordenança do sistema internacional que surgiu da Grande Guerra? Qual foi a consequência? Essa aula poderia perfeitamente se chamar Quais foram as consequências da Grande Guerra? Uma das mais controversas decisões da Conferência de Paz de Paris foi a questão das reparações, né, como nós já vimos. Ou seja, dos pagamentos destinados a cobrir danos ou ferimentos infligidos durante uma guerra. A maior parte das principais batalhas da Guerra Mundial ocorreram na França, no fronte ocidental, e o campo francês, o meio urbano, foi seriamente danificado. Se vocês lembrarem, lá na Comuna de Paris, um moderado chamado Georges Clemenceau, que agora é primeiro-ministro da França, pressionou a Alemanha para a reconstrução da França ser financiada por quem perpetrou o dano. Então, alguns dos representantes britânicos, que no primeiro momento, inclusive com os americanos, se opuseram a reparações duras, que acreditavam que ajudariam a criar instabilidade, no final toparam aceitar que a Alemanha deveria pagar 33 bilhões de dólares em reparações, algo que foi fonte de muito ressentimento para os alemães nas décadas seguintes e foi, inclusive, para muitos historiadores, um dos principais motivos para a Alemanha se aventurar no extremismo radicalista do fascismo, ok? Woodrow Wilson, que era o presidente americano, fez também as suas negociações e participou disso, impondo algumas condições para que a paz fosse assegurada. Então, uma dessas escolhas, uma dessas arbitragens, impôs à Alemanha uma monarquia constitucional com o parlamento, ou seja, a Casa da Representação Popular, tutelando os militares alemães para impedir novas aventuras como essa. Portanto, não houve resistência quando o social-democrata Philipp Scheidemann declarou a Alemanha uma república, portanto, em novembro. O Kaiser, os reis e outros governantes hereditários foram destituídos. O Kaiser Wilhelm, ou Guilherme, fugiu para o exílio na Holanda. A Alemanha do Segundo Reich, do Segundo Império, estava morta e uma nova Alemanha nasceu como a República de Weimar, que foi um experimento republicano importante na história da Alemanha no início do século XX. Logo depois, os alemães assinaram o armistício de Compiègne e encerraram os combates dessa frente ocidental, marcando, sem dúvida alguma, a vitória dos aliados e uma derrota completa para a Alemanha. Embora o armistício tenha encerrado a luta real, levou ainda alguns meses para a Conferência de Paz de Paris concluir o Tratado de Paz, que seria o Tratado de Versalhes. O resumo da ópera, inclusive, nesses tratados, é que foram 5 grandes tratados de paz preparados em Paris. Vocês vão ver aqui não só o tratado, como a data e o país que foi diretamente afetado. O Tratado de Versalhes, em 1919, que dizia diretamente respeito à Alemanha, o Tratado de Saint-Germain, que dizia respeito à Áustria, o Tratado de Neuilly, que dizia respeito à Bulgária, o Tratado de Trianon, que dizia respeito à Hungria, o Tratado de Sèvres, que dizia respeito principalmente ao que era o Império Otomano, ou em transição na direção de se tornar a República da Turquia, como a gente conhece hoje. O mapa europeu foi profundamente alterado por esse cenário. As fronteiras foram profundamente alteradas. Para começar, o Império Austro-Húngaro foi dividido em 6 novos países. Um deles, estranhamente chamado Tchecoslováquia, acabaria se dividindo mais adiante em República Tcheca, ou Tchequia, e a Eslováquia. A antiga Sérvia foi combinada com vários territórios anexados da Áustria-Hungria para formar a Iugoslávia, que literalmente é o lar nacional dos povos eslavos do Sul. Essa Iugoslávia também não durou até o final do século XX,
se desintegrou no início dos anos 90, criando várias pequenas nações que hoje existem nos Balcãs: Montenegro, Croácia, Sérvia, Macedônia, Kosovo, Montenegro. Então vocês vão poder conhecer isso, a gente já viu isso no mapa. A União Soviética perdeu uma parte, especialmente a parte ocidental do Império Russo, para os novos estados bálticos e a Polônia, além da Ucrânia. A Polônia, junto com a França, ficou com alguns pedaços da Alemanha. A Tchecoslováquia se foi junto com a Iugoslávia, mas outros estados persistem até hoje. Então, dá para dizer, sim, que a Primeira Guerra influenciou decisivamente, não só contemporaneamente àquela época, mas contemporaneamente agora, o mapa europeu. Vamos ver esse mapinha, como é que ele ficou? É bem legal. Olha, isso aqui, que está com essas cores, são os mapas, vamos dizer assim, são dois contrastes de mapa aqui. O mapa da Europa com os impérios e o mapa depois da guerra. Então, vocês podem notar que a Polônia se tornou independente, a Tchecoslováquia foi criada, a Romênia ganhou territórios, a Iugoslávia se condensou. Observem aqui a Albânia também, como uma fronteira. O Império Turco-Otomano perdeu a região ao sul, a partir da Anatólia, especialmente a gente vai ver isso aqui, com toda a região do Oriente Médio, como a gente chama, Oriente Próximo, sendo diretamente afetada. Ainda o Império Russo perdeu a Finlândia, a Estônia, a Lituânia e a Letônia. Parte do que era a Prússia Oriental depois foi incorporada à Polônia, hoje já não faz mais sentido. Então vocês observem que esse mapa foi profundamente, especialmente o mapa centro-europeu e do sul do Império Turco-Otomano, foi profundamente alterado. Vamos falar então um pouquinho desses colapsos imperiais, porque esse é o grande resultado, na minha modesta opinião, como especialista do assunto, sobre as consequências da ordem internacional pós-Primeira Guerra. Os impérios europeus da Europa do Centro e da Europa do Sul passaram por essa turbulência. O Império Austro-Húngaro foi dividido em vários estados sucessores, como nós já vimos, mas não inteiramente seguindo linhas étnicas. Então, a Transilvânia foi transferida da Hungria para a Grande Romênia. Os detalhes contidos no Tratado de Saint-Germain e no Tratado de Trianon fizeram com que húngaros ficassem sob domínio estrangeiro, embora húngaros representassem aproximadamente 50% da população da Hungria antes da guerra, apenas 32% do seu território foi deixado para a Hungria, o que é um problema, o problema de fronteiras depois da dissolução de impérios. Na África vai acontecer algo muito mais dramático, algumas décadas em seguida, e o Império Russo, que se retirou da guerra com a Revolução de Outubro, depois da Revolução de Fevereiro, também perdeu muito do seu território. E a Romênia acaba assumindo o controle da Bessarabia em 1918. Olha para vocês terem uma ideia aqui do que era o mapa dos grupos étnicos do Império Austro-Húngaro em 1910, tá? Olhem como é complexo, tá? Em vermelho, povos germânicos, inclusive a maioria da Áustria. Em verde, povos húngaros. Em azul claro, povos tchecos, povos eslovacos em marrom, povos poloneses em roxo, povos ucranianos em amarelo. Aqui à direita, povos romenos, especialmente na região da Transilvânia e de Banat. Croatas e sérvios, uma relação difícil depois, né? Croatas e sérvios aqui ao sul do Império Austro-Húngaro. E esse era o império que nós conhecemos como império multiétnico, né? A Casa de Habsburgo, que governou a Áustria desde o século XIII até o final da Primeira Guerra, e em vários momentos da sua história, teve presença na Bélgica, em Nápoles, em Portugal, no México. No entanto, pouco a pouco, na medida que o século XIX foi transcorrendo, ela foi perdendo territórios e acabou confinada nesse império multiétnico, que é o Império Austro-Húngaro. Então eu trouxe esse mapa super legal para a gente ver como ele era um império extremamente cosmopolita. Extremamente cosmopolita. Esse aqui é o mapa depois do fim do Império Austro-Húngaro, tá? O Império Austro-Húngaro é toda essa região que a gente já viu. Vou voltar aqui para ver de novo. Estão vendo? Agora olha aqui. O mapa político, não o mapa étnico, tá? Acabou sendo dissolvido. Parte foi para a Romênia, parte foi para a Polônia, uma outra parte acabou incorporando ou formando a Tchequia. A Áustria se manteve intacta, bem como a Hungria. A região ao sul, com eslovenos, croatas e sérvios,
acabou passando pela transição e acabou formando a Iugoslávia, um projeto capitaneado pelos sérvios. Então o Império Austro-Húngaro foi totalmente desmontado, vamos dizer assim. Um outro colapso importante é o colapso do Império Turco-Otomano, né? Que a gente já viu a maior extensão que ele teve aqui, uma coisa esplendorosa mesmo, especialmente por volta do século XVI e XVII. Esse império que se desintegrou, com grande parte do seu território do Levante, nós vamos ver o que é, concedido a várias potências aliadas como protetorados, isso incluiu a Palestina, então aqui está a origem, no colapso do Império Turco-Otomano, de uma boa parte da confusão geopolítica que vai desde a região do sul de Diyarbakir, que hoje é território turco, a região, vamos dizer assim, que envolve o Kurdistão, que reivindica essa existência, até aproximadamente o que nós chamaríamos de Arábia Saudita contemporaneamente, tá? O Império Otomano foi dividido pelo Tratado de Sèvres, em 1920. Esse tratado nunca foi ratificado pelo sultanato e foi rejeitado pelo movimento nacionalista turco, que teve sucesso na construção do que a gente chama de nação turca contemporânea. A Primeira Guerra Mundial, ela também transformou não só essa região do Império Turco-Otomano como a Anatólia, mas a região do que a gente chama de Oriente Médio ou Oriente Próximo, as nomenclaturas variam. Em 1916, o diplomata francês François-Georges Picot e um outro diplomata britânico, Sir Mark Sykes, eles criaram um mapa dividindo o território do Oriente Médio do que era o Império Turco-Otomano em zonas de controle britânico e francês, ou seja, Grã-Bretanha e França se ocuparam em assumir o espólio do Império Otomano. O acordo permitiu que autoridades britânicas e francesas escolhessem essa divisão dos territórios da forma que bem entenderam, tanto que, vou mostrar, eu não resisto, vou mostrar para vocês o mapinha da região, vocês vão ver que é o que eu sempre costumo dizer, onde tem linha de mapa sendo feita em linha reta, nós provavelmente temos fronteiras coloniais. Não é à toa que olha, a África é cheia dessas fronteiras. Observem bem aqui como essas fronteiras, que envolvem Síria, Iraque, Líbano, aqui se eu aproximar muito, ele quebra a visibilidade do mapa estritamente político. Ó. Israel, Jordânia e a fronteira com a Arábia Saudita, Omã e Iêmen, é cheio de mapa em linha reta. Isso aqui, quando eu olho, eu falo, isso é coisa de colonizador. Colonizador é que não respeita as linhas naturais, étnicas, físicas dos mapas. Ele passa a linha por cima olhando pelo globo e ponto final. A cartografia colonialista é uma cartografia retilinear, né? Poderíamos assim fazer uma espécie de axioma ou tentar no mínimo lançar aqui uma possibilidade de análise. Pois bem, então esses vários países foram criados, como Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, assim por diante, com fronteiras e instituições políticas apenas criando uma possibilidade de manutenção desse status pós-colonial, ainda sob tutela das metrópoles europeias. Boa parte dos estudiosos, inclusive, acredita, e eu concordo, que as fronteiras de Sykes-Picot, que o Mark Sykes e o François Picot criaram, são um fator importante para ter tornado essa região uma região muito difícil do ponto de vista político. Olha como é que ficou. Basicamente, a região aqui do Líbano, tá? E do Líbano-Síria, o sul direto da Anatólia ficou sob controle francês, e essa região aqui, especialmente do Iraque e da Cisjordânia e da Jordânia e da Palestina, sob controle britânico. Mais uma vez, gente, por que essa região é tão importante? Para a gente não cair naqueles argumentos bobocas de que isso aqui é uma guerra santa, eles se odeiam e etc. Essa região é uma região geopoliticamente muito importante, não só num panorama mais amplo, pelo conectivo entre o norte da África, a Península Arábica, a Ásia Central, a Europa do Centro e a Rússia. Poderia também ser descrito como uma região de conectividade entre Gente, esse nome aqui, do jeito que tá, eu não conheço. Eu conheço o Mar Negro, tá? O Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Observem bem, todas essas regiões aqui conectadas, muito próximas. E vale lembrar que,
em 1914, ainda não havia uma aviação civil regular como nós temos hoje, né? Muito longe disso. Então, navegar pelas águas era a forma de ganhar o mundo, de levar mercadorias, de levar pessoas. Então, a conexão, não só com o Mar Vermelho e o Golfo do Aden, passava por Suez, que passava pelo Mediterrâneo, que tinha tudo a ver com o Mar Tirreno e com o Mar Negro, que tinha tudo a ver, por sua vez, com uma região com uma extensão de terra razoavelmente próxima. Vamos tentar ter uma noção aqui dessa distância. Será que eu consigo fazer isso aqui no Google Maps? Rotas a partir daqui até aqui. Quanto nós temos aqui? Nós temos uma distância que de carro são 20 horas hoje, para vocês terem uma ideia, tá? Se a gente for seguir de Al-Jarra ao mar Mediterrâneo, mas eu vou colocar em Beirute, pronto. Se eu seguir de Basra, vou colocar em Basra, pronto. Poderia perfeitamente colocar aqui em Basra, que já é uma região na foz do Tigre e do Eufrates. São 16 horas de carro até o Líbano, ou seja, além disso, não só essa conexão do Mar Vermelho com o Mediterrâneo é importante, mas do Golfo Pérsico com o Mediterrâneo também é viável numa multimodalidade de transporte, ok? Então entendam a importância, por quê? Porque quando há um fracasso na campanha de Galípoli, as forças aliadas se reagrupam no Egito e começam a fazer planos para tomar as terras mantidas por otomanos no Levante. Esse mapa que eu mostrei, ele mostra esse esforço que é a campanha da Grã-Bretanha por ter o protetorado da Palestina, por ter essa faixa territorial que é importantíssima, gente. Por que ela é super importante? Porque nessa região aqui chamada de Levante, ela é a faixa territorial mediterrânea. Super, super, super importante para compreender todo esse jogo territorial aqui, e inclusive é uma região muito rica em petróleo, para tornar isso tudo ainda mais complexo, né? Então, o secretário de Relações Exteriores britânico em 1917, Arthur Balfour, escreveu uma carta que endossava a Grã-Bretanha assumir esse protetorado para ter interesses estratégicos na região e, claro, para criar um lar nacional para o povo judeu, endossando o movimento sionista que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na aula de Segunda Guerra, a gente vai fazer uma retrospectiva para falar de sionismo. Balfour advertiu que nada deve ser feito que possa prejudicar direitos civis e religiosos das comunidades não judias existentes na Palestina, ou seja, os povos árabes. Mas isso acabou não dando muito certo. A criação do Estado de Israel acabou se tornando uma armadilha geopolítica e colocou dois estados justapostos, a região do Estado da Palestina e do Estado de Israel, criando uma tremenda confusão que persiste até os dias de hoje. As políticas britânicas depois da Primeira Guerra Mundial ajudaram a estabelecer a base para a partição da Palestina entre árabes e judeus. E tudo que seguiu isso que a gente não vai contar agora, mas vocês já conhecem, ok? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Olha como é que ficou a divisão. Bem bacana. Isso aqui é um mapa da época, ok? Observem bem. Vamos em frente. Outro colapso importante que a gente já falou foi o colapso do Império Alemão. No oeste, a Alemanha devolveu a Alsácia-Lorena à França, aquela região de fronteira entre França e Alemanha, que havia sido apreendido 40 anos antes. A Bélgica recebeu o Pen-Malmedy. A região do Saar foi colocada sob administração da Liga das Nações por 15 anos, a Saarlândia, que depois foi incorporado. Vamos ver onde é que é a região do Saar. Para que a gente ache isso? A Saarlândia. Onde seria a Saarlândia? Aqui, olha, vou mostrar para vocês no mapinha. É essa região aqui, entre Luxemburgo, onde fica a cidade de Saarbrücken, tá? Que foi uma região entre Luxemburgo, vamos dizer assim, contornada por Metz e por Hagenau e Estrasburgo, muito próxima de Kaiserslautern, muito próxima de qual outra cidade grande alemã? Deixe-me ver. Kaiserslautern é a cidade mais próxima da região do Saar, do Saar, né? A Renânia foi desmilitarizada, isso é, nenhuma fortificação alemã foi permitida na Renânia. Onde fica a Renânia? Vamos ver onde fica a Renânia? Onde será que ela fica? A Renânia fica aqui, ó, pessoal. Deixa eu aproximar. Fica justamente muito próxima da Saarlândia. Fica, digamos, a nordeste de Luxemburgo, muito próximo de Frankfurt e de Köln. Ok? Por aqui. Muito bem. Além disso, no leste, a Polônia recebeu parte da Prússia Ocidental e da Silésia,
A região da Tchecoslováquia recebeu o distrito de Ruthin, a cidade de Danzig se tornou uma Freistadt, se tornou uma cidade livre, sob proteção da Liga das Nações. Memel, uma pequena faixa de território da Prússia Oriental, foi colocado sob controle lituano. Na África, a Alemanha perdeu todas as suas colônias, ou seja, perdeu 13% do seu território europeu e 1/10 da sua população. Uma pancada forte, né? Esse aqui é o mapa, olha, que mostra, pronto, a região da Alsácia-Lorena voltando, a Saarlândia indo para a administração da Liga das Nações, toda essa região aqui sendo perdida, uma região ao norte aqui perdida para a Dinamarca. Vamos ver qual é essa região aqui. Uma região aproximadamente acima de Hamburgo, tá? Foi cedida para a Dinamarca, aproximadamente aqui, olha, a linha que hoje divide fica nessa cidade muito próxima de Flensburg, no norte da Alemanha, no extremo norte da Alemanha. Digamos que a região, praticamente onde é hoje Esbjerg, foi devolvida para uma boa faixa territorial, foi devolvida para a Dinamarca, ok? Além disso, perdeu territórios para a Polônia, cedidos para a Polônia e para a Lituânia também. Ou seja, severas perdas territoriais que a Alemanha sofreu por volta do Tratado de Versalhes, por conta do Tratado de Versalhes. Um ponto relevante que a gente tem que ressaltar para a gente falar da história desses acordos são, eu diria que a principal tentativa de constituir uma ordem internacional posterior à Primeira Guerra, que foi a tentativa da Liga das Nações. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, um liberal chamado do grande idealista da história do pensamento estratégico americano, iniciou nesse contexto uma série secreta de estudos chamados de Inquiry, ou The Inquiry, principalmente focado na Europa e num grupo que em Nova York incluía toda sorte de especialistas. Então, olhem aí o pessoal das humanidades entrando em campo numa guerra. Geógrafos, historiadores, cientistas políticos, que pesquisou tópicos que surgirão muito em seguida na Conferência de Paz. Esses estudos acabaram embasando o discurso de Wilson no Congresso americano em 1918, em que ele basou os objetivos de guerra de longo prazo da América. O discurso dos 14 pontos, que basicamente tratavam de diplomacia, da liberdade dos mares, da solução de reivindicações coloniais, de questões territoriais pragmáticas e principalmente de uma tentativa de criação de uma Liga de Nações Internacionais para garantir uma independência e integridade territorial para todas as nações. Ou seja, para tentar evitar, esse era o plano de Wilson para tentar evitar uma nova guerra como essa. E tentar, obviamente, por que não, catapultar os Estados Unidos a uma posição sólida de liderança internacional. A Liga das Nações, que foi decorrência disso diretamente, foi uma organização intergovernamental criada em 1920 como resultado da Conferência de Paris. Foi a primeira organização internacional, olha o mérito dela, em criar uma missão de manutenção da paz mundial, incluindo prevenção de guerras, a segurança coletiva, o desarmamento e, principalmente, a resolução de disputas por meio de negociação e arbitragem. Outras questões neste tratado relacionavam a questões de trabalho, de tratamento justo de nativos, tráfico de pessoas, drogas, comércio internacional, saúde global, prisioneiros de guerra e proteção de minorias. Em sua maior extensão, teve 58 membros até 1935. A Segunda Guerra, sem dúvida alguma, coloca a Liga das Nações em obsolescência. Ela foi, de alguma forma, não só embrião de todos esses debates da ordem internacional extremamente importantes, mas ela também consistiu em um protótipo porque seria a Organização das Nações Unidas. A estrutura dela é muito parecida com as Nações Unidas, ou seja, uma Assembleia Geral com um Conselho Executivo, um Secretariado Permanente e uma tentativa de Corte Permanente de Justiça Internacional. Então, quando vocês forem olhar, as cortes de Haia, acho que a gente pode falar Haia, né? A Corte Internacional de Justiça de Haia, ela foi criada em 1945, mas o embrião do que foi essa tentativa de composição de uma corte nesse estilo já estava na Liga das Nações. Isso é muito importante que a gente observe. Por quê? Porque o que a gente chama da Liga de Haia hoje, na verdade, foi antecedido pela Corte Mundial, né? Que é a Corte Permanente de Justiça Internacional que foi criada na Liga das Nações e localizada na cidade de Haia,
na Holanda. Então, quando a gente fala hoje da Corte Internacional de Justiça, a gente está se referindo, na verdade, a uma versão 2.0 desse espaço, dessa tribuna de justiça, dessa Corte de Justiça Internacional, que era ligada à Liga das Nações. Ok? A filosofia diplomática por trás da Liga, portanto, representou uma mudança muito importante aos anos anteriores, ao sistema de Viena. Apesar da Liga carecer de uma força armada própria, uma coisa que depois a ONU foi dar conta, e depender de grandes potências para fazer resoluções, ela teve alguns sucessos notáveis. Ela acabou se mostrando incapaz, sim, de prevenir a agressão do eixo, que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial, na década de 30, mas, de alguma forma, ela ajudou a semear o que hoje a gente tem pela supranacionalidade das organizações internacionais representadas, obviamente, na ONU. Ok? Então, a Liga das Nações foi um fracasso? Foi e não foi. Ela cumpriu uma missão principal até um determinado ponto. Ela deu a sua contribuição, que foi criar um sistema. Mas, evidentemente, ela não conseguiu segurar o rojão, segurar a peteca perante a agressividade fascista. Vamos sintetizar assim. Uma outra consequência, né, desse cenário de busca por evitar a destruição, e por evitar novamente a guerra total, que era o grande objetivo não só da Liga das Nações, mas do Pacto Kellogg-Briand. Então, Briand é até uma pronúncia anglicizada, tá? É Briand mais adequado. Isso no meu francês macarrônico. Foi um esforço de várias instituições e tratados internacionais, que em 1928 foi escrito tanto pelo secretário americano, Frank Kellogg, quanto o ministro das Relações Exteriores da França, Aristide Briand. Ele entrou em vigor em 1929 e tinha, nesse pouco tempo de existência, um total de 62 signatários. Basicamente, o pacto não cumpriu o objetivo de deter a guerra ou a ascensão do militarismo, portanto, não contribuindo decisivamente. Mas ele tem servido como uma base jurídica para normas internacionais sobre a ameaça ou uso de força militar em violação do direito internacional. Inspirou o Pacto Kellogg-Briand muitos acordos, especialmente a Carta das Nações Unidas, que é extremamente importante até hoje. E, nesse processo todo, como a gente falou, na Europa, a grande consequência da queda dos impérios, surgiu uma discussão importante, que muita gente argumenta que ela surge na África e na Ásia, e é verdade que lá ela tem um papel importante, mas, na verdade, é uma discussão muito europeia, que é a discussão da autodeterminação. A dissolução dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano criou uma série de novos países na Europa oriental, não é ocidental, é oriental, e no Oriente Médio, muitas vezes com grandes minorias étnicas. Evidentemente, esse termo pode parecer contraditório, grande minoria étnica. Minoria, a gente fala, não de uma questão quantitativa, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando de minoria do ponto de vista da representatividade nas esferas institucionais de poder. E o fato de muita gente de uma etnia estar dentro de um espaço territorial cujo qual tinha pouca representatividade no poder, causou muitos conflitos. Então, os anos de 19 a 24 foram marcados por muitas turbulências, enquanto a Europa tanto tentava se livrar do problema material da guerra total, que foi a Primeira Guerra Mundial, quanto tentava se estabilizar perante a perda desses 4 grandes impérios. Então, são 4 os grandes impérios que colapsam, digamos assim, com a fratura geopolítica da Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano. Havia várias novas nações na Europa, muitas delas pequenas, e argumentava-se muito em favor da inviabilidade. Muitos novos estados formados na Europa Ocidental, alguns fora do Tratado de Brest-Litovsk, que a gente já viu, acabaram fazendo com que essa região, tal qual o que aconteceu no Oriente Próximo, no Oriente Médio, se tornasse um foco de conflito e de hostilidade. Então, se nós podemos afirmar, hipoteticamente, que a situação do Oriente Próximo, do Levante, da Anatólia, se tornou extremamente complexa e conflituosa, em larga medida decorrente da forma cuja qual as potências vencedoras da Primeira Guerra criaram uma ordem internacional ali, nós podemos, por conseguinte, dizer que o mesmo molde, a mesma equação que gerou o conflito, ou gera conflitos no Levante, também ajudou isso a acontecer no leste europeu. Ou seja, o imperialismo, ele é, além de tudo, muito desastrado. E não é bom em construir ordem, ao contrário do argumento imperialista clássico, que diz que o imperialismo é importantíssimo, os impérios são importantes,
porque são grandes ordenadores do sistema internacional. Aqui a gente tem uma contradição empírica. O que a gente está chamando dessa autodeterminação que acabou se tornando um elemento tão instável? O direito dos povos à autodeterminação é um princípio do direito internacional moderno, tá? É um princípio fundamental que afirma que, com base no respeito pelo princípio da igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, nações ou povos têm direito de escolher livremente sua soberania e o seu status político internacional. Muitos desses assuntos podem ser rastreados desde essa época até a Carta do Atlântico, que Roosevelt e Churchill assinam em 1941 como uma tentativa de criar esse molde, ou de especular um molde para o que vai acontecer depois da Guerra Mundial. Ok? Então, Wilson, Churchill, Roosevelt são nomes extremamente importantes para a gente compreender como a autodeterminação que surge como uma consequência indireta ou direta, a gente tem que discutir isso com mais calma, dos imperialismos, que começam a colapsar justamente com a Primeira Guerra, na Europa, e depois vão colapsar na África e na Ásia. O que a gente pode observar é que, de Wilson até Roosevelt e Churchill, há um périplo, há um arco de progressão do tema da autodeterminação, que decisivamente na ONU, especialmente nos anos 50 e 60, assume um papel muito, muito destacado, e a gente vai ver isso na aula sobre descolonização afroasiática, que é uma aula ótima, ok? O princípio, qual o problema do princípio da autodeterminação? É que o princípio que não estabelece como a decisão deve ser tomada e nem qual é o resultado. Nem o princípio afirma o que é a delimitação entre povos. Aliás, o princípio da autodeterminação ele é tão polimórfico, tão abstrato, que ele nem constitui exatamente o que é um povo. Então, existem muitas definições conflitantes e critérios legais que não são homogêneos para determinar exatamente como se pode reivindicar o direito à autodeterminação. E isso torna o assunto da autodeterminação um assunto absolutamente complexo até os dias de hoje. Extremamente complexo. A Europa, vou mostrar para vocês um mapinha que não tem nada diretamente a ver com isso, mas acaba tendo um mapa dos secessionismos na Europa. E a gente costuma muito olhar, mas os secessionismos no mundo inteiro, né? Como o mundo inteiro tem instabilidades e mais instabilidades, eu vou buscar um mapinha aqui para vocês verem como a Europa é repleta de secessionismo, gente. De povos querendo se separar dos territórios nacionais originais. Ou seja, é um mapa do separatismo na Europa. A gente costuma acreditar, né? O que acontece na Europa é, em larga medida, resultado de um processo super maduro, né? Do Estado-nação contemporâneo, mais ou menos. Vamos ver aqui. Olha só. Curiosamente, um dos únicos países que não tem secessionismo na Europa é Portugal, apesar de Açores e Madeira viverem querendo ter mais autonomia. A Espanha a gente nem se fala, né? A região de Castela tem que lidar com Galícia, com Astúrias, com a Cantábria, com o País Basco, que é barra pesadíssima, o pessoal lá parte para porrada se for o caso, e a Andaluzia, além da Catalunha, olha quantos problemas de separatismo só a Espanha tem. A Itália tem um problema meridional histórico que vai, especialmente do norte da Itália, da Lombardia, do Vêneto, da Ligúria, da região de Savoia, buscando se separar, formar a Padânia e deixar o sul da Itália para trás. A França tem a região da Britânia, da Normandia e da Ocitânia querendo se separar, além da Alsácia. A Bélgica tem enormes problemas de nacionalidade, porque tanto a região dos Flandres quanto de Valônia não se entendem muito bem às vezes. A Península Balcânica, gente, eu não preciso nem falar, né? Uma pancada de problemas étnicos, uma confusão danada com essas fronteiras. Aqui há um separatismo da Finlândia, do norte da Suécia e da Noruega com o povo tradicional, tá? O povo Sami. Há um outro separatismo dentro da própria Alemanha, da região da Bavária, que não é a cerveja, não se antecipem. A Grã-Bretanha já teve em 17 o problema do separatismo irlandês, com a guerra civil irlandesa que persiste com baixa latência até os dias de hoje, o separatismo escocês, desejando não fazer mais parte da Grã-Bretanha.
Então vocês podem notar que o mapa da Europa, todas essas regiões coloridas aqui são regiões de separatismos, tá? A autodeterminação é um problemão, inclusive, para os europeus. Não é um problema só imperial, lá na África, lá na Ásia, lá nas Américas, não. É um problema em vários lugares. E isso é muito importante para que a gente tenha consciência que, sintetizando, alguns dos dados mais importantes para a gente compreender o que foi a consequência da ordem que emergiu da Grande Guerra Mundial. Em primeiro lugar, uma ordem de fragmentação dos territórios do Levante e da Anatólia, que ficam no antigo Império Otomano, as fraturas no leste europeu e Europa Central, decorrentes da quebra do Império Russo e do Império Austro-Húngaro, a Alemanha colapsando política, financeiramente, e, claro, o surgimento gradual dos Estados Unidos como um jogador da ordem internacional, um árbitro da ordem internacional. A gente viu que a Liga das Nações não foi a solução, apesar de ter alguns pontos extremamente importantes para a gente conhecer a história da Europa. E é claro que a gente vai ver que os anos que vão de 1918 a algo em torno de 1939 ou 1936 serão repletos de mais instabilidade. Ou seja, o sonho wilsoniano de evitar novas guerras, guerras totais, ele não só não vai se concretizar, como o que a gente vai ver que os anos 20, 30 e 40 vão ser anos muito complexos e muito difíceis para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundo. Tudo bem? Por essa vez é só, pessoal. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau. Espero que tenha sido de utilidade.